Shalom a todos! Estou começando mais um vídeo para falar um pouco sobre o papel dos dízimos e das ofertas. Houve um tempo em que havia falado do verdadeiro pastor, o Messias. Porém, existem muitos que são cães gulosos, que são guias cegos, gostam de conduzir pessoas pelos seus caminhos conforme o seu proceder. E alguns falam que foi afirmação do Criador, foi profecia, sem ter nenhuma confirmação do Criador. Pegam textos isolados para se beneficiarem. Diz que é preciso determinar os seus propósitos e coloca o Eterno na parede, querendo ser maior do que ele. Apenas pessoas incapazes de entender, incapazes de discernir, acham que tudo está certo, sem ao menos pesquisar pelas Escrituras. E quando é para falar, ficam mudas. Saiba de uma coisa: se eu errar, podem me corrigir. Sou grato por isso. Mas se esses líderes erram em um só detalhe, pode ser pesado depois para as pessoas que acreditam a tal ponto que pensam que seria o próprio soberano usando ele. Muitos são incapazes de pensar. Aí sim será uma presa muito fácil. Ai daqueles que fazem isso. Muitas pessoas estão cochilando na fé, estão dormindo, ficam mudas, acabam aceitando tudo por não ter outra opção. Será que não tem outra opção? Alguns até defendem os cães gulosos, esses cães vorazes, insaciáveis, que nunca se gabam do que têm. Não estou referindo a todos em exceção. Sei que a maioria acabam colocando os dízimos como algo importante para a salvação. E dizem que se vocês forem ladrões, não podem herdar a vida eterna. Se está escrito é verdade. Mas o que tem a ver com os dízimos sobre esses determinado assunto? Nada. Nada a ver. Eles querem pôr para que vocês estejam presos. Apenas defende o que está em Malaquias 3, do versículo 8 ao 10 precisamente. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, e dizei em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais, sim toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. E depois fazer prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Fazem uso deste versículo para amedrontar os membros, para colocar como ponto crucial sobre a forma de um cristão ser fiel. Fazem comparação com este versículo. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões precisamente, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Isso é verdade. Mas o que tem a ver isso com o contexto do próprio dízimo que está definindo ali? Se isso não tem a ver com o povo de Israel. E isso faz jus aos ladrões. Mas quem seria esses ladrões que está se referindo aqui, se não seria a esses cães gulosos? Mas ficaram de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. E esse assunto não era para ser relacionado com a fidelidade com o Criador, mas sim o conjunto do que tem para ser feito. E sobre os dízimos, isso foi instituído pelo Criador para ajudar aos mais necessitados e até os estrangeiros. Se a gente for lá bem claro, a gente vai ver isso. Vamos ver nos versículos anteriores para melhor esclarecimento. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista em seu salário, e a viúva, e o órfão, e o que perverte o direito do estrangeiro. E não me teme, diz o Senhor dos Exércitos. E não só apenas a esses versículos. E esse assunto pode ficar, como eu tinha falado, para outro vídeo. Eu sei que existem muitos que não compreendem isso. Eu também era assim. Parece que estava fora da lei, mas na verdade jamais a lei estaria fora de nós.
por causa da imposição. Entendam, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Era assim quando erramos em uma só lei. Erramos em toda a lei. Não há exceções. Não é como as leis humanas. Por isso, quando examinamos, vemos outra realidade. Esse assunto é importante, mas para alguns irrelevante. Sei muito bem para quem estão nos templos, que gostam da vida que vivem lá. Se estão lá e acham que isso é certo, tudo bem. Não posso interferir, nem vou dizer nada sobre isso. Tenho mais o que respeitar cada um. Apenas digo que estudem e pesquisem bastante sobre o que eu estou falando. Se vocês frequentam os cultos nos templos, é claro que vocês têm que ajudar com as despesas. Se querem estar em um local, têm que pagar por isso, independente de qual seja o local. Se fazem uso do lugar, têm que cooperarem mesmo. Mas para isso não seria uma oferta, e não ao dízimo que é imposto como uma lei, como uma regra. Pois da forma que estão pregando, acabam deturpando as verdades que encontramos nas Escrituras. Isso não é certo. Querem tomar vantagens. Sei que muitos que chegaram até aqui ficarão com raiva. E reforço mais, uma vez, para vocês. Pesquisem em sua Bíblia. Eu não estou mandando ver em outro livro, a não ser a Bíblia. Não importa a sua versão. Sei que muitos que se dizem cristão têm um pregador preferido e ficam agarrados às palavras de homem e acabam desprezando as Escrituras e afirmam que o líder está correto sem examinar. Independente de que seja o pastor, ou padre, ou outro líder espiritual. Sim ou não? Mas isso não se diz respeito a todos. Tá entendendo? A todos. Entendam que muitas pessoas ficam condicionadas às doutrinas humanas. E existem muitas pessoas que acreditam mais em homem do que na palavra do Criador. E quando falo isso, digo para vocês que fiquem atentos. Vocês por acaso acreditam que todas as palavras que estão escritas na Bíblia são agradáveis? Entendo que não é. Porém, muitos preferem massagear o ego e usam que versículos isolados para se beneficiar. Se vocês estão vendo isolado os textos que eu estou colocando aqui nesse vídeo, eu peço que vejam o contexto também, para que não fiquem apenas minhas palavras. E que o Eterno abençoe a todos e fiquem todos na paz. Amém.